Em um restaurante de estrada, a cada 2 horas chega um ônibus da empresa X. A cada 5 horas chega um ônibus da empresa Y. E a cada 6 horas chega um ônibus da empresa Z. Em um domingo, às 3 horas, chegaram ao mesmo tempo ônibus de cada uma dessas empresas. A partir desse momento, até a próxima sexta-feira, às 3 horas, o número de vezes em que chegarão 3 ônibus ao mesmo tempo será 0, 4, 8, 12 ou 16. A estratégia de resolução vai ser a seguinte. Como eu sei que eu tenho ônibus que chegam a cada 2 horas, outro a cada 5 horas e outro a cada 6 horas, e num determinado momento eles chegaram juntos, né, domingo às 3 horas, eu vou inicialmente calcular o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 6, 5 e 2. E aí depois o meu próximo passo é ver o tempo que demora de domingo às 3 até sexta-feira, às 3 horas. E aí eu vou dividir esse tempo, né, de domingo até sexta, pelo MMC que eu vou obter entre 6, 5 e 2. Então vamos fazer a resolução desse exercício. Primeiro passo, calcular o MMC. Então eu quero mínimo múltiplo comum entre 2, 5 e 6. Então vou fazer por fatoração simultânea. Coloco 2, o 5 e o 6 e vou dividir inicialmente por 2. A palavra-chave do MMC é ou. Eu pergunto se 2 ou 5 ou 6 divide por 2. Como 2 e o 6 são divisíveis por 2, eu posso fazer essa divisão. Então, ó, 2 dividido por 2, aqui eu vou ter 1. 5 dividido por 2 não dá, então eu copio o 5. E o 6 dividido por 2 dá 3. Bem, como aqui eu cheguei no 1, eu vou parar esse 2 aqui. Eu não preciso continuar dividindo. Agora, como nenhum deles é divisível por 2, eu vou para o próximo número primo, que é o número 3. Se eu divido por 3, o 5 não é divisível. Então, eu simplesmente copio. E o 3 dividido por 3 vai dar 1, que aí eu vou parar essa coluna que começou lá no 6. E agora, eu vou dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. Como que vai ser o MMC? O MMC é o produto desses números. 2 vezes 3 vezes 5. Como eu sei que 2 vezes 5 é igual a 10, aí eu faço 10 multiplicado por 3. Isso aqui é igual a 30. O que que esse 30 significa? Significa que a cada 30 horas vai chegar ônibus das empresas X, Y e Z simultaneamente. O outro passo da minha estratégia era o quê? Calcular o tempo entre domingo 3 horas até sexta-feira 3 horas. Então tem aqui domingo 3 horas. Depois eu tenho segunda, terça, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira 3 horas. Bem, eu vou colocar todos os dias aqui 3 horas e vou fazer o seguinte, ó. Para cada dia aqui, ó, para cada dia aqui passaram 24 horas, ó, 24, um dia inteiro 24, outro dia inteiro 24, outro dia inteiro 24, mais um dia inteiro 24. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vezes 24. Se eu fizer 24 vezes 5, eu vou ter que 5 vezes 4 vai dar 20. Coloco o 0 aqui e sobe 2. 5 vezes 2 dá 10. 10 mais 2, 12. Então, eu tenho um período de 120 horas entre domingo 3 horas e sexta-feira 3 horas. Qual que é o próximo passo? Pegar esse 120 e dividir por 30. Então, fazendo a divisão, ó, 120 dividido por 30 vai dar quanto? Bem, 4 vezes 30 é 120. 120 menos 120, resto 0. Ou seja, vai coincidir 4 vezes de chegar os ônibus das 3 empresas simultaneamente. Aí é só marcar a alternativa correta. Eu tenho aqui a alternativa B, 4 vezes.